O português nada mais é, para quem não sabe, são termos que são utilizados pelas pessoas negras, pelas pessoas pretas, que normalmente são considerados equivocados ou errados. Um exemplo. Eu acho que você já ouviu falar, muitas pessoas falar assim, Flamengo. Sim, sim. Não já? Já, Então, lógico. esse termo, essa troca do L pelo R é de acordo com um vocabulário sobre uma língua banto que não conseguia se falar o L. E aí trocava pelo R. Então, é errado falar assim. Se nós somos descendentes de povos escravizados que vieram trazidos naqueles navios negreiros para um território desconhecido, que tiveram que ocupar esse espaço, que tiveram que reaprender tantas outras coisas, é errado trazer um toquinho da sua forma de falar? Não. Mas, se for querer atender a um conceito eurocêntrico, a um conceito onde somente as coisas que vêm do branco é o correto, aí vai estar errado. Sim, você entendeu? entendi. Então, o meu livro ele tem essa perspectiva de atender essa forma como uma homenagem à Carolina Maria de Jesus, que foi uma grande escritora no Brasil. Sim, eu lembro de um período que você me convidou para poder participar de um lançamento de um livro eu acredito que é a sua maior inspiração. Se eu estiver errado, você me corrija. Conceição Evaristo, que foi na Lapa, né, que nós enfrentamos uma fila e eu vi a sua alegria de estar ali, de estar participando daquele momento. Podemos dizer que a Conceição Evaristo é uma escritora, uma poetisa que te inspira? Muito. Foi por causa de Conceição que eu comecei a escrever. Porque a Conceição, ela escreve sobre a escrevivência. A escrevivência nada mais é do que a história de vida dessas pessoas, dessas mulheres negras que são atravessadas por suas ancestralidades, suas tradições, suas histórias de vida diária. Então, os livros de Conceição são pautados na realidade daquelas personagens. E aí, o que acontece? A realidade daquelas personagens se atravessam, se misturam à nossa realidade. Entendi. Então, acaba sendo a história de vida de Maria Nova, que é uma das personagens, mas é a história de vida da Aline, ou a história de vida da Fabiana, da Jaqueline, da Bianca, enfim. São de mulheres negras, porque elas acabam se atravessando. As histórias, por mais que não seja diretamente a mesma história, porque somos seres únicos, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua existência, mas os atravessamentos, essas encruzilhadas que a vida faz a gente caminhar, acabam nos levando por situações parecidas. Ainda mais se formos mulheres periféricas. Sim. Entendeu? Então a Conceição é isso. A Conceição, além de ser um incentivo, que foi um incentivo à minha escrita, eu sou fã de Conceição, sou apaixonada por Conceição. Eu comecei a ler, a pesquisar muitas coisas depois que você começou a entender Fazer essa retomada. Eu comecei a entender, porque igual eu falei, às vezes a gente passa despercebido uma fala, uma atitude, que ali é normal no cotidiano, né? Uma das coisas que eu ouvia muito, você pode até explicar um pouco sobre isso, eu ouvia muito sobre que preto se vitimiza. Eu ouvi uma vez, é vitimismo. Aquilo ali me indignou, aquilo ali me deixou com uma raiva, eu confesso pra você. E na hora eu falei assim, não é vitimismo não, meu amor. Não é porque você é branca, não é porque você tá ali no padrãozinho da sociedade que você tem que achar que o negro é vitimismo, não é não. Porque existe, o preconceito existe, o racismo existe, aquele racismo velado, né, existe. E como você vê hoje em dia, apesar do avanço, apesar das pessoas estarem mais conscientes, como você vê o racismo hoje no Brasil? Eu tenho uma fala que só sente quem passa. Não adianta, por mais que você, enquanto homem branco, se sentiu ofendido, mas você não sentiu que o cara vai sentir nunca. Exatamente. Você trabalha esse antirracismo dentro de você porque é uma coisa que te incomoda e que você sabe que está afetando outros seres humanos. Sim. Mas quem é negro, quem é pessoa retinta, sente de uma forma que nenhuma outra pessoa sente. Um olhar atravessado, um medo de um filho ficar doente, sair na rua correndo, a polícia vir matar, achar que é bandido, ou mesmo você ter sua casa invadida, ou enfim, inúmeras situações que a pessoa negra tem que ficar de todas as formas buscando uma credibilidade em cima do que ela faz, ou uma aceitação, ou uma validação nas suas atitudes ou nos seus nas suas atitudes diárias, né? Existe o racismo, é uma coisa que ainda existe, apesar de inúmeras políticas públicas de qualidade, apesar dos ministérios da igualdade racial, que é hoje direcionado por Aniele Franco, por políticas públicas da ERER, que induzem a educação a se melhorar, a ofertar um currículo mais voltado para questões étnico-raciais, mas mesmo assim nós nos esbarramos com essa visão de que agora me fugiu a palavra exata, mas uma visão que acha que isso é blá blá blá, que isso não existe, que isso é mentira, que... Cara, isso é invenção. A gente ouve muito assim, mas o fulano que é preto, ele tá lá ocupando um cargo e ele foi lá, ele lutou, ele buscou. Só que a pessoa não entende que pra ele
foi dobrado o Isso, trabalho. sim. Não foi fácil. É a questão da credibilidade. Da credibilidade. Que você tem que ser. Nós fomos ensinados a sermos 2 vezes melhores. Sempre. Sim. Primeiro, você tem que se portar melhor. Primeiro, a sua dicção tem que ser melhor. Segundo, você tem que trabalhar muito melhor do que o outro para que você seja validado. Então, tudo isso é um processo de desconstrução que a gente está fazendo, que o movimento negro vem fazendo durante algum tempo. Mas não é fácil. Um livro muito importante para que, se as pessoas que estão assistindo queiram ler e forem da educação, é o Movimento Negro Educador, de Nilma. A Nilma, ela foi ministra também. E ela tem um movimento maravilhoso de compreensão de como nós devemos fazer nesse movimento educador. Sim. Porque ajuda a entender essas entrelinhas que acontecem na sociedade, que são racistas. Que são aquelas falas que, eu tô brincando, eu chamo ele de macaco, mas é brincadeira. Não, isso é racismo. É racismo. Racismo recreativo. Sim. Mas eu tô brincando. Não, isso é racismo. E racismo é crime. Racismo é crime. Racismo não é brincadeira. Racismo não é só um preconceitozinho que acontece. Não. E quem acha que cometeu racismo vai sair impune, não sai Não, impune. não. Porque é crime, no Brasil é crime. Nós devemos lutar, sim. Sim. Para não sermos perseguidos dentro das lojas, para não ter aqueles olhares tortos. Comigo, eu vou dar um exemplo bem simples do que aconteceu e eu gosto de destacar, porque normalmente as pessoas acham que isso só acontece assim. Eu fui gestora de uma escola municipalizada no município do Rio de Janeiro durante 1 ano e pouco, 2 anos praticamente. E eu dividi a sala com uma pessoa até muito querida, mulher linda, bonita, chamava muita atenção por conta do seu porte, sua altura, né? O oposto da minha pessoa, que sempre fui assim, sempre fui... Enfim, ela é o oposto. E nossa sala era dividida, né? Então eu era a diretora-geral, a gestora-geral da unidade, e ela adjunta. Nesse período em que eu fiquei como gestora dessa unidade escolar, nenhuma pessoa entrou dentro da sala e falou assim, bom dia, diretora. Comigo. Com a minha pessoa. Acredito. Falava com a outra. Não, mas aqui eu não estou desqualificando Sim. a outra, mas eu estou colocando a situação para que vocês Sim. entendam. Chegava na outra. Por quê? Porque o meu corpo não tem o perfil de pessoa que pode estar liderando uma escola com 800 crianças, com 70 funcionários, com aquela especificidade toda que tinha aquele território ali. Sim. Então, o meu corpo era visto como a serviçal do corpo branco que ocupava a minha frente. Isso é muito comum. Normal. Isso é normal. É normal, né? E é por isso que nós temos que desconstruir isso Sim. por meio de uma consciência racial. Você entende?